Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico, aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo, e a gente está começando o nosso programa hoje, segunda-feira, dia 17/6, um dia bastante interessante, né? Não só um dia em que a Bolsa começou em alta, tentou subir mais uma vez, depois caiu, como também é o dia em que o resto da população decidiu entrar nessas manifestações esquisitas todas aí, que a gente vai levar um tempo para conseguir explicar o que está acontecendo e entender, né? As pessoas, todas que estão dando as suas opiniões, estão correndo o risco de estarem falando besteira, né? Então, vamos deixar um comentário interessante aqui para o mercado financeiro. Movimentos sociais, guerras, coisas nesse gênero não fazem nenhuma diferença. Então isso não muda absolutamente em nada a nossa bolsa de valores. Talvez tenha poder de mudar de alguma maneira a sociedade, mas a bolsa não reage para esse tipo de coisa. A questão da bolsa é muito mais econômica, financeira, resultado de empresa mesmo. Vamos mudar agora, gente, para a tela da planilha, né? Essa aqui é a planilha de opções que a gente costuma usar. Lembrando que qualquer pessoa que quiser pode deixar o seu comentário, pode fazer a sua pergunta. A gente está aqui para isso mesmo, para ajudá-los a entender um pouco melhor o que são as opções, como é que elas funcionam e como ganhar dinheiro, ou pelo menos proteger o seu portfólio para as mais diferentes variações. Vou ver se tem alguém aqui perguntando alguma coisa. Lembrando que a volatilidade histórica, né, que é aquela calculada pelas séries históricas de Petro, está na faixa de 32%. E a volatilidade implícita, que é aquela que a gente usa na hora que a gente compra uma ação ou uma opção, quando a gente vende uma opção, a gente tem um palpite, uma opinião sobre a variação, sobre a natureza da variação do papel. Esse palpite, ele é expresso na hora que a gente coloca uma oferta para comprar ou para vender uma opção. Na hora que a gente diz que a gente está disposto a pagar aquele preço ou está disposto a vender as suas opções por um determinado preço, a gente está definindo um prêmio de risco para uma opção. Porque toda opção tem o seu valor mínimo, que é aquilo que a gente chama de VI, que é o valor intrínseco. É simplesmente pegar o preço do papel e subtrair do preço de exercício. Você tem o valor implícito da opção. E aí depois você tem o VE, que é o prêmio de risco, que é o valor subjetivo, que é aquele valor que vai ser pago, né, ou que vai ser recebido por conta do direito, né, do risco, né, que está intrínseco na variação do papel. Então, a volatilidade implícita, que é essa que está aqui, ó, do lado direito do strike, do prêmio, do preço das opções negociadas aí próximas ao fechamento, a gente tem um preço mínimo, né, uma volatilidade, aliás, mínima de 33%. Significa que houve uma inversão na volatilidade, pelo menos para as opções mais curtas que a gente tem na atualidade, que é a PetroG. Como a gente viu na semana passada, tanto no bate-papo básico quanto no avançado, o VE, a volatilidade implícita das opções mais longas, andava mais baixo do que a volatilidade implícita das opções mais curtas, então estava menor, e isso a gente vai ver. Mas a volatilidade média, se a mínima é essa da PetroG 20, que é uma opção levemente, né, um strike inteiro fora da grana, a gente tem as outras volatilidades em 34%, 35%, 36%. Então eu acho que a média da volatilidade implícita das opções PetroG, que são as mais curtas, estão na faixa de 33,5%, até mais, 34% de volatilidade média.
o que significa que a volatilidade implícita agora ultrapassou a volatilidade histórica, que está na faixa de 33%. Isso significa que se você quiser fazer um lançamento coberto, a compra do papel Petro e a venda, por exemplo, de uma Petro G17, que é R$2 dentro da grana, você vai receber uma taxa de retorno de 1,51%, com uma proteção para o período de 19 dias de 11,28%. Significa que as taxas melhoraram, porque a gente tem uma volatilidade implícita mais alta, e aí a gente consegue ter opções que são 2 strikes dentro da grana, onde você consegue uma taxa de retorno de 1,50 mais ou menos. Uma outra coisa que está fazendo com que o VE aumente, a volatilidade suba, é a taxa de juros implícita, a taxa de juros, a curva da taxa do prêmio de juros lá da BMF. Porque a taxa de juros que a gente usa aqui é a simples Selic, pronto, a Selic que foi determinada lá pelo Copom. Mas uma taxa de juros um pouco mais adequada, mais sofisticada ao modelo Black-Scholes, porque ela é um pouco mais realista com relação à expectativa das taxas de juros, é a curva do DI. E todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas que acompanham finanças sabe, que houve um aumento na curva de juros de longo prazo, porque se acredita que o governo, que o Banco Central, que o Copom vai ter que fazer novos aumentos de taxa, então já há uma expectativa de aumento de longo prazo. De qualquer maneira, gente, a volatilidade implícita da opção um pouco mais longa, que é a Petro H, que hoje está com 44 dias úteis para vencer, ela está bem mais baixa, ela está com um mínimo de 30% e uma média de 30,5%, 31% de volatilidade ao ano. Então uma média uns 2 a 3 pontos abaixo da volatilidade implícita mais curta, que é da Petro G. Isso significa, de maneira objetiva, que se você quiser fazer, tiver interesse em fazer uma operação de taxa agora em Petro, é mais indicado, pode dar melhor resultado se você for no vencimento mais curto, que é na Petro F. Por quê? Para você ter uma ideia, se você fizer um lançamento coberto de Petro H17, como a volatilidade implícita está em 32%, 5 pontos abaixo da volatilidade de Petro 16, de Petro de Petro G, da Petro G17, que foi essa que a gente viu aqui, a Petro H17 está custando 2,28 com uma vol de 32%, o que no final das contas dá uma taxa ao mês menor. Ao invés de 1,55, que é o que você conseguiria lá na operação de taxa mais curta, na G, que é a que a gente está dizendo que pode ser melhor, enquanto a gente conseguiria 1,55 lá, aqui a gente consegue 1,34%. Tá certo? A Petro H18 está custando 1,59, tem 33% de vol e a taxa implícita dela é 2,16, obviamente porque o risco é R$1 maior, né? A proteção dessa opção é R$1 menor. Com relação a qual trava de baixa fazer, se você está comprado no papel, se você está comprando o papel agora, se você quer proteger o seu papel ou diminuir o seu preço de custo, no caso do papel ficar parado ou cair com a passagem do tempo, você poderia, neste caso, escolher uma H8 com uma H20, a H8 que é de 18,34 e a H20 que é de 19,34, e aí nesse caso você receberia R$44, porque é R$1, você receberia menos 56 centavos que você pagaria, são 44 centavos. Depois você tem a Petro H, onde você receberia, vamos ver aqui, Petro G19 contra Petro G20. Essa daqui é que a gente faria
você receberia 38 centavos para fazer a estratégia, tá certo? 38 centavos. 38 centavos é mais vantajoso receber 38 centavos para 19 dias úteis do que receber 44 centavos para 44 dias úteis. Eu prefiro, né, a taxa ela é bem melhor. Então, hoje em dia valeria mais a pena tanto fazer um lançamento coberto quanto fazer uma trava de baixa na opção mais curta, na H. Se você quiser fazer uma trava de alta, eventualmente você pode fazer na opção um pouquinho mais longa, porque como as volatilidades estão um pouco mais baixas, talvez você consiga pagar um pouco menos pela trava de alta. Então, se você for fazer uma trava de alta de taxa, pode ser interessante você fazer um pouquinho mais longo, se forem opções mais dentro da grana. Se não, pode ser feita na própria G mesmo. Agora vamos ver como é que está a Petro-I. Lembrando que a Petro-I é o vencimento mais longo, é o terceiro vencimento daqui para frente, e ele tem 64 dias úteis, ele tem 64 dias até vencer, e aí as volatilidades estão mais baixas ainda. Olha lá, tem volatilidade de 28,97, de 29,12, de 29,84, 29 e pouquinho, e depois tem 32, 33% por aí. O que significa isso, gente? Significa que a curva de expectativa da volatilidade ela é decrescente. Por mais que a gente tenha uma volatilidade curta na G mais alta, as outras estão mais baixas. E isso significa que se a ideia é fazer uma estratégia em que você se beneficie da volatilidade mais alta, é melhor fazer na mais curta, porque a curta está mais alta. Se a ideia é você fazer uma estratégia em que você perde com a volatilidade, em que você está ficando comprado, né, na volatilidade, no Vega ou no próprio Gama, é melhor você fazer para um vencimento mais longo, porque a volatilidade é mais baixa. Daria até para fazer uma arbitragem entre vencimentos se a gente tivesse num bate-papo um pouco mais avançado. Como hoje o bate-papo é básico, então a gente vai ficar por aí mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a Petro I17, que é de R$17, significa que não é de 16 e tanto, é de 17, está pagando uma taxa de 1,68 ao mês, né? E ela é de R$17 com 32% de volatilidade, tá certo? Então ela está, por incrível que pareça, também interessante, né? A proteção é menor, porque ela é uma proteção para mais longo prazo, né? Mas ela está interessante. A Petro H, só lembrando, H17, que é de 16,34, está pagando uma taxa menor. Por que a opção I está pagando uma taxa maior? Porque na verdade ela não é de R$16,34, ela é de R$17, ela é mais fora do dinheiro, o risco é mais alto, por isso que a taxa é maior. Mas nós temos que olhar sempre a volatilidade e escolher, se o custo operacional for igual em todos, melhor escolher que tiver com volatilidade mais alta. Vamos ver agora as puts, a Petro S e a Petro T. Lembrando que a Petro S é aquela put, aquela opção de compra que ela é a irmã da Petro G. Ela tem 19 dias úteis para vencer. E a gente tem a Petro T, que é mais longa, que vence aqui 44 dias, como se fosse a Petro H, mas nesse caso ela é a put, a opção de venda, né? E a gente tem as volatilidades, olha lá, 33%, 32%, 33%, 34%, a mais curta com volatilidades mais altas, do mesmo jeito que aconteceu com as calls, e a mais longa, que é a Petro T, com volatilidades um pouco mais baixas, tá certo? Então, para que serve a put? A put serviria se você quisesse se proteger de uma queda comprando as puts, ou se você acredita que o mercado vá subir, né, e você não está acreditando que o mercado cai, você poderia vender uma put
esperar o mercado cair. Agora, se o mercado esperar o mercado subir, perdão. Só que se o mercado cair, você é obrigado a ficar com o papel e corre um risco muito grande. Então o sujeito que está comprando uma put, do mesmo jeito que a call, ele simplesmente se protege. Se o mercado afundar, ele ganha dinheiro, é assimétrico positivo, porque ele pode gastar pouquinho e ganhar um monte de grana, e ao contrário é a mesma coisa. O cara que vende uma put, ele só pode ganhar no máximo aquele dinheiro que ele colocou no bolso, isso no caso do mercado subindo. Se o mercado ou ficando parado ou subindo, de acordo com a opção que ele vender, e se o mercado cair, ele tem um risco assimétrico negativo, ele pode perder muito dinheiro, muito mais do que aquilo que ele ganhou. A gente prometeu para quinta-feira agora, dia 20, né? Se não me engano, isso é dia 20, nós prometemos no nosso programa de opções avançado, logo após as 6 da tarde, a gente prometeu que vai ensinar uma trava de alta na put com uma trava de baixa na call, que é uma estratégia que eu tenho estudado um pouquinho e vou ensinar a turma. Então, se você tiver interesse em aprender esse novo tipo de estratégia, acompanhe, acho que vai valer a pena. Legal, agora nós estamos na Vale G. A Vale G, a gente tem Vale G começando da 26, indo até a 33. As volatilidades estão praticamente iguais, estão muito semelhantes com a Petro G. Lembrando que nos últimos dias de grandes variações, na semana passada principalmente, a Petro, que não andava com a volatilidade muito alta, que a volatilidade não tinha subido muito, agora a volatilidade da Petro subiu. E é por isso que ela anda com a volatilidade muito semelhante à da Vale. Então, durante bastante tempo a gente sugeriu para quem quisesse fazer uma operação de taxa, poderia ser mais interessante, sem levar em consideração a direção do papel, simplesmente pela taxa, seria mais interessante fazer na Vale. Agora não, agora as coisas se equilibraram, as volatilidades estão muito semelhantes, então tanto faz, o mais importante é a proteção, o papel não cair muito para você não perder muito dinheiro. O papel está 28,50. Nós vamos ver, por exemplo, uma Vale G36. A Vale G36, desculpa, 26, ela tem prêmio de 2,94. O strike é realmente 26. Ela é R$ 2,50 dentro da grana. A volatilidade implícita está bem alta, está com 39%. E isso representa uma taxa de retorno para quem fizesse o financiamento de 1,9% ao mês, contra uma proteção de 10,32%. Então, muito interessante essa taxa de Vale. Se você acredita no papel, acha que ele chegou num suporte, no nosso call, na reunião que a gente faz aqui pela manhã na nossa empresa de gestão, nós estamos chegando à conclusão que pode ser que agora o mercado tenha atingido sim um nível de suporte e se recupere um pouco. Então, está bem interessante, estão bem interessantes essas opções de Vale, com bastante VE, com bastante taxa. Para você ter uma ideia, a Vale G27, ela que está com uma volatilidade implícita de apenas 35,6, né, 3 pontos abaixo da Vale G26, ela está pagando uma taxa de 2,56, mas com uma proteção muito menor de 7,4%. Vamos ver agora a próxima da Vale. Tem aqui uma pergunta do Ike. O Ike acompanha bastante o nosso programa. Ele diz o seguinte: olá Roxo, boa tarde. Esse alinhamento de volatilidades entre as mais curtas e mais longas e a vol histórica, pelo menos na Petro, indica alguma expectativa de mercado? Olha, Ike, o que aconteceu de fato é que a volatilidade da Petro aumentou mesmo, né? A histórica já estava alta, então por mais que o papel Petro continue oscilando 2 ou 3% para cima ou para baixo, sendo menos de 3%, sendo aí 2,5% ao dia, a volatilidade fica por aí em 35%. Significa que se a gente não tiver variações maiores do que 35% de variação ao ano, ou
uns 2,5% de variação ao dia, se as variações não forem maiores do que isso, a volatilidade tende a cair, tá certo? Então a volatilidade de Petro só vai subir se ela variar no mínimo 3% ao dia, o que não tem sido comum para ela, tá certo? Então eu acredito mais numa queda da volatilidade aí nessa próxima semana, voltando a testar níveis de 27% e 28%, e aí a gente não sabe. Pode ser que depois que o mercado se recupere um pouquinho, que a vol dê uma caída, depois o mercado volte a despinguelar. Esse miolo de ano está difícil, está com uma cara ruim, mas no curto prazo é isso que a gente pode imaginar. Se não houverem grandes variações, e provavelmente não haverão, né, porque pode ser que o mercado deu alguns dias de alta, e as altas costumam ser mais comportadas, menorzinhas, mais o mercado de lado do que o mercado de alta, fazendo com que provavelmente a volatilidade caia, tá certo? Vamos ver agora. Eu acho que é isso mesmo em termos de pergunta. E aí a gente vai ver a Vale H. A Vale H vence daqui 44 dias úteis, vencimento em dia 19 de agosto. Ô louco, já estamos vai ser no mês 8, né? E a Vale H a gente tem também da 26 até a 33, e as volatilidades estão mais baixas, significativamente mais baixas. Tirando a H26, que está com 38% de vol, e pode ser simplesmente um problema de apregoação, a vol podia estar um pouquinho mais baixa, as outras opções todas estão com 31%, 32%. Então, enquanto a média da G estava nos 34%, 35%, como no caso da Petro, aqui a média já está nos 32%, até menos, 31,5%. Né? Pra você ter uma ideia, financiar uma Vale H27 ou uma H26 que está com a vol bem alta, está pagando uma taxa de 1,89, e uma H27 que tem R$1 de diferença, como elas estão com 8 pontos de diferença de vol, a taxa é praticamente a mesma, até menor. Então dificilmente alguém consegue vender essa H26 com 38% de vol, porque essa é uma volatilidade muito acima da média. A H27 também tinha que estar com uma volatilidade um pouco mais alta. Na verdade, eu acredito que a 26 tinha que estar aí nos 36 e a 27 tinha que estar aí nos 34, para elas estarem mais alinhadas, tá certo? Isso é um problema de liquidez, essa opção é mais longa, ela negocia menos, então ela tem preços mais desajustados, desarbitrados em termos de volatilidade. Vamos ver agora a Vale I, que é a mais longa de todas, está com 60 e tantos dias de vida, muito pouco líquida, não é muito líquida. Volatilidades aí, 30% em média, né? Então também mais baixo, só essa aí 27 que está totalmente errada, mas o resto todo aí com uma volatilidade na faixa de 29% ao ano mesmo, máximo 30%. Então 2,5, 3 pontos abaixo da H, que já era mais baixo do que a G, indicando mesmo que se espera que a volatilidade dê uma diminuída aí nas próximas 1 ou 2 semanas. Não vale a pena nem olhar a taxa, porque ela é muito longa, então ela não tem muita liquidez. Eu não sugiro que se faça negociações com opções de 60 dias, acho perigoso em termos de liquidez, a não ser que você faça alguma coisa para carregar, uma coisa mais longa, mas tem que tomar bastante cuidado. A Vale S e a Vale T são as duas puts mais líquidas de Vale. A S vence agora, aqui 19 dias úteis, 15 de julho, e a T vence ela é mais longa, vence em 19 de agosto. Volatilidades na faixa entre 32%, 33%, 34%, né, as mais fora da grana com uma vol mais alta, mas todas elas aí entre 32%, 33% e 34%. Então, interessante para alguém que queira fazer um hedge, algum tipo de proteção na Vale, comprando uma put, se for o caso de você ter o papel, né? É uma proteção interessante. Agora, gente, OGX, G, vamos ver como é que é na volatilidade. Lembra que eu falava para vocês, não se mete com essa coisa de OGX.
83 centavos o papel, a volatilidade explodiu 150%, não vale a pena, não compensa ter nada disso no portfólio. Já vimos todas as opções, agora nós vamos ver como andam as estratégias que a gente tem montado, que a gente já montou. A gente tem montado na PetroG uma trava de baixa, que a gente fez a rolagem na semana passada, a gente já colocou no bolso R$1,45, deu uma piorada no resultado depois que a gente pagou para fazer uma rolagem. Tudo bem, acontece, não tem problema. De qualquer maneira, nós estamos vendendo na PetroG 19, que está 65 centavos, e comprado na G20, que está 27 centavos, e nós vendemos a G19 por 1,10. Então nós vendemos bem mais caro, ela já deu uma caída, a gente já está ganhando alguma coisa com essa trava de baixo, o que é um alento para a compra do papel, né, uma vez que o papel andou caindo bastante. Eu, pessoalmente, manteria por aí. Na Vale, temos também uma trava de baixa, na Vale G. Essa daqui, nós estamos vendendo na Vale G 32, comprado na Vale G 33. A Vale G 32 está com uma volatilidade, está com preço, num valor nominal abaixo de 26 centavos, de 28,50, né, de 28 centavos, o que significa 1% do preço do papel, o que significa que a gente deveria fazer uma rolagem para essa opção. Nós estamos vendidos em 1 kg, vendemos na G32, esse quilo todo a gente pôs no bolso, então agora a gente vai realizar um prejuízo, um lucro, aliás. Nós recebemos para fazer a trava 43 centavos, e agora para sair da trava a gente pagaria 14 menos 26, a gente pagaria 12 centavos, 46 centavos menos 12 centavos, dá 46 menos 12, dá 34 centavos. 34 centavos a gente vai acrescentar aqui naquilo que a gente já colocou no bolso até o presente momento, então 0,34 centavos, e vamos fazer uma rolagem, vamos mudar, vamos fazer uma rolagem para Vale G 31 com Vale G 32 na mesma quantidade de 1 kg, tá certo? Podemos até diminuir um pouquinho, será? Quanto é que elas estão custando? Quanto a gente vai receber? 26,47, vamos receber 21 centavos. Não, acho que não precisa. Vamos fazer isso sim. Vamos então apagar tudo isso aqui e vamos subir. Vamos fazer uma venda de 31 numa quantidade de 0,9 quilos. Vamos fazer uma compra de 32. Quantidade também de 0,9 quilos. Por que nós estamos fazendo uma quantidade menor do que a gente tem do papel? Por conta de um rebound, de uma alta do preço do papel, entendeu? Se o papel dá uma puxada, a gente complica. Não, acho que não precisa. Vou fazer 1 quilo, tá, gente? Essa escolha, ela é pessoal, ela é subjetiva, pode usar um pouco de intuição nessa decisão. Entre 900 e 1 quilo é muito parecido. 0,47 com 26 centavos, 0,47 com 0,26 centavos. Tá feito então a nossa trava. Fizemos uma rolagem nela. Vou salvar a planilha para a gente poder ter isso aqui guardado, registrado direitinho. Enquanto ele está salvando aqui, a gente vai dar uma olhadinha. O Ike agradeceu aí a nossa pergunta. E agora a gente vai terminar o programa. Gente, então era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Vimos aí o que aconteceu com Petro e Vale. Volatilidade de Vale parado, de Petro subiu, elas empataram. As mais curtas, mais altas, as mais longas, mais baixas. Fizemos uma rolagem na trava de baixa de Vale G. Ficamos na dúvida entre rolar
900 ou 90% da posição ou a posição toda. No final das contas eu optei por rolar a posição toda. Se o mercado estilingar, passar de 30, 31, 32, a gente vai ficar com aquela dorzinha de corno, mas não tem problema, faz parte. A gente está vendendo opções e está colocando no bolso muito pouco dinheiro, então é por isso que a gente decidiu ficar por aí mesmo. Se o mercado puxar, subir forte, o nosso preço de compra no papel tá bom, é 30,85. Então, se o mercado puxar acima de R$30, eventualmente nós já estaremos, ou provavelmente nós já estaremos no lucro da operação. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã eu não poderei fazer o nosso bate-papo de long and short às 3h30 da tarde, porque eu tenho um compromisso que está marcado há muito tempo, mas farei o programa na quarta-feira. Então amanhã excepcionalmente não teremos o programa vai ao ar na quarta-feira, mesmo horário, 3h30 da tarde, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, tenham todos uma ótima segunda-feira. Vamos ver o que aconteceu aí com as manifestações, vamos ver quais são os resultados, tudo muito interessante. Um abraço, fiquem todos bem, tenham uma ótima semana.